A política é um assunto que gera uma polêmica muito grande, porque as pessoas esperam muito dos políticos. E por elas esperarem e não verem acontecer, muitos se rebelam contra os políticos e passa para um lado mais perigoso, que é a revolta, que é as ações contra o governo, as rebeliões contra o governo. Não é? A gente vê muita coisa por causa da política, muita coisa contra os governantes. E aí, no livro de Romanos 13, de 1 a 2, a gente vai ver um texto que vai contra essas ações de rebeldia, de não aceitação, né? De ver um contra o outro, ver um lutando contra o outro e um brigando e o outro brigando e assim sucessivamente. Mas esse texto é muito taxativo, certo? Ele é muito taxativo, ele fala assim diretamente do que a política é para Deus, né? E esse texto, ele fala o seguinte: todos, não é só um nem dois, é todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Nós hoje fomos para as urnas, fizemos a nossa parte. Todos nós fizemos a nossa parte no dia de hoje. Mas quem vai confirmar essa vitória de hoje não vai ser nem eu e nem você. Vai ser o próprio Deus. Porque ele é bem claro, a palavra, quando diz: pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, não adianta a gente criar conflito, a gente criar contendas, a gente gerar polêmicas. Não adianta. Não adianta. Demos o nosso voto e vamos aguardar o que eles vão fazer por nós. Porque em nada a gente pode alterar o que Deus decidiu. Não é porque você não gosta de um candidato, não é porque você não gosta, não se conforma porque ele foi eleito, não concorda com as atitudes dele, porque você queria que o seu candidato tivesse sido eleito. Não é porque se pensa, ou quem pensa dessa forma, vai mudar o que Deus determinou.
Porque aquele que ganhar, ele foi estabelecido por Deus para estar naquela posição. E o texto, no verso 2, ele vai mais a fundo ainda. Ele diz o seguinte: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha só a gravidade. Olha só a gravidade que vem sobre cada um que, de uma forma ou de outra, se rebela contra os políticos, como nós vemos casos até de pessoas que chegaram a querer matar um candidato. Pessoas que se levantam para destruir, para tirar o outro da posição que Deus colocou ele. E é por isso que gera toda essa polêmica dia após dia após dia. É uma briga constante de um contra o outro. Eles mesmos, os próprios partidos, vão contra o que estabelece a palavra de Deus. Porque a partir do momento que eles se levantam contra outro partido para defamar, para falar porque ele não fez isso, ele deixou de fazer aquilo, ele passou tantos anos no poder e não fez nada, e isso, e aquilo, ele está se levantando contra o outro partido. E isso vai contra o que Deus estabeleceu. Se alguém se candidata, se alguém quer entrar na política, que entre limpo, que entre de mãos limpas, sem precisar usar o recurso de ofender, de humilhar, de fazer, de tomar atitudes para prejudicar o outro partido. Deixa que Deus se encarrega disso. Não precisa eles fazerem isso. Mas eles fazem. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Sabe o que é trazer condenação sobre a minha vida? Sabe o que é trazer condenação sobre a sua vida? Então, há um erro que se comete eleições pós eleições. Durante o ano inteiro, vira ano, passa ano, termina ano, começa ano, e as mesmas coisas acontecem. Acontecem por meio das pessoas que não tem a ver com a política, e acontece com as pessoas que estão dentro, que estão para entrar e que estão naquele
meio lá que para ele só quem faz é ele, o outro não faz nada. Então, isso é extremamente errado. Extremamente errado. E é uma coisa que nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é não fugir do que a palavra de Deus fala. Que é o que já foi dito. Que se nós procedermos de acordo contra o que Deus instituiu, vai vir condenação sobre nós. E eu vou querer isso? Não. Mas, infelizmente, os políticos não conhecem isso aqui, a palavra. E a própria palavra diz que eles erram por não conhecerem a palavra de Deus. Eles vivem nessa guerra porque eles não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos, e agora você que leu, que está ouvindo esse vídeo, também passou a conhecer que não vale a pena você se rebelar. Não vale a pena ninguém se rebelar. Porque que seja bom ou que seja ruim, foi Deus que instituiu. Foi Deus que instituiu. Foi Deus quem usou o meu voto, o seu voto, o voto de Cicrano, o voto de Beltrano, para eleger, para instituir. Então, fica essa palavra aqui, nessa manhã, tendo em vista, nessa tarde, aliás, perdão, tendo em vista que hoje é dia de eleições, eu quero deixar, eu senti no meu coração de dar essa palavra para vocês. Vamos ficar no nosso lugar, na nossa posição, na posição que Deus nos colocou, que é nós nos sujeitarmos às autoridades governamentais. E vamos deixar que Deus se encarregue de dar a cada um o que cada um plantou. Tá certo? Então, que Deus venha abrir, né, a nossa mente, que Deus venha abrir o nosso coração para a gente procurar conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque ela fala sobre tudo, ela nos instrui sobre tudo, né? Então fiquem na paz de Deus, que hoje nós possamos ter a vitória dos candidatos que nós votamos, e se eles não forem eleitos, que nós venhamos a agradecer e a orar por todos que foram eleitos, porque agora nós sabemos que eles foram instituídos por Deus, né? Então, boa tarde para vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre dessas maldades, dessas coisas horríveis que estão acontecendo pelo mundo, né? Por causa de quê? De política. Por causa de quê? Da política. Então, guardemos essa palavra no nosso coração. Não se levantem contra as autoridades, porque elas foram instituídas por Deus, queira nós queiramos ou não. Ok? Boa tarde, né? E, apesar de tudo, que se for da vontade de Deus, que o nosso candidato seja eleito,
que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser instituí-los, como governo, que seja feita a vontade de Deus, tá certo? Então, fiquem com ele e boa tarde.